2024 vai voltar a regra de 2020, a regra que diz respeito às sobras de vagas nas câmaras. Quem vai explicar é ele, Alessio Rodrigues. Como é que fica, afinal de contas? Qual a regra para as sobras na eleição de vereador deste ano em todo o país? Alessio? Olha, Ananias, essa lei que foi aprovada pelo Congresso Nacional em 2021 dizia respeito a que os partidos só poderiam ter direito a essa sobra caso tivessem pelo menos 80% do quociente eleitoral e os candidatos 20% desse mesmo quociente. Agora não, volta para essa antiga, na verdade, legislação de 2020, quando todos os partidos e todos os candidatos têm direito a essa sobra sem precisar levar em consideração o quociente eleitoral. Ou seja, por mais que você tenha uma votação aquém agora do quociente eleitoral, você também vai estar disputando essas vagas que estão disponíveis para a sobra. Ou seja, um partido, por exemplo, que não atingiu esse quociente, ainda assim pode acabar elegendo um vereador caso seja o mais votado com base nos votos daquela eleição. Né? Então, não precisa mais ter 20% do quociente. Precisa. E nem o partido ter 80% do quociente eleitoral. E nem o partido ter 80%. Como foi em 2022? Quer completar, França? Eu já entro lá no top? Já o França fez as contas aqui em Teresina, como é que vai ficar. Mas entenda, a decisão do STF manteve os mandatos dos deputados eleitos em 2022 com a regra de 2022, apesar de ter suspendido essa regra e retomado a regra de 2020. Vamos ver os 7 deputados que estavam com o mandato ameaçado e vão continuar no mandato, mesmo com a regra com a qual foram eleitas ter sido suspensa pelo STF. Olha o nome deles aí, Alessio. A gente tem a deputada Silva Ayapi, do PL do Amapá, tem a Sonise Barbosa, também do PL do Amapá, a Gorete, do PDT do Amapá, Augusto Púpio, do MDB do Amapá, Lázaro Botelho, do Progressistas do Tocantins, Gilvan Máximo, do Republicanos do Distrito Federal, e o Lebrão, do União Brasil de Roraima. Então, atenção você na nossa audiência no Amapá. Estão mantidos os mandatos de 4, isso mesmo, 4 deputados federais do Amapá, assim como do deputado Lázaro Botelho do Tocantins, Gilvan Máximos do DF e o Lebrão do União Brasil de Rondônia. Repito, a regra mudou, mas eles continuam no cargo. E aí vamos ver como votaram os ministros, porque não foi unanimidade, hein? Aviso logo que teve voto divergente, o voto dos ministros na definição da regra da eleição proporcional, a regra que manteve para o cálculo das sobras o que valia em 2020 e suspendeu o que valia, revogou o que valia na eleição de 2022. Vamos ver então o voto dos ministros? Põe na tela. Como votaram os 11 ministros da Corte. Tá aí, Alessio, votaram contra, ou seja, votaram para que a gente tivesse, valendo na eleição de 2024, a regra de 2020, portanto, contra a regra de 2022. Isso. Quem foi, Alessio? O ministro Ricardo Lewandowski, que apesar de aposentado já havia declarado seu voto, o ministro Alexandre de Moraes, Gilmar Mendes, Nunes Marques, Flávio Dino, recém-chegado agora no Supremo Tribunal, Dias Toffoli e a ministra Carmen Lúcia. E votaram a favor para manter a decisão de 2022, a regra de 2022 em 2024, para não mudar, mais uma vez, os seguintes ministros, que foram derrotados, inclusive, no resultado, porque a maioria, você está vendo aí, foi contra a legislação vigente. Tem aí a favor? Diz aí pra gente, Alessio, quem foi a favor? Só um instante. Foram a favor os ministros André Mendonça, Edson Fachin, Luiz Fux e o presidente Luiz Roberto Barroso. Presidente Luiz Roberto Barroso, que está aí então na tela para você conferir. 4 ministros foram a favor da manutenção da regra. O presidente, o ministro Luiz Roberto Barroso, reclamou, inclusive,
de um mau antecedente do STF com relação a decisões que mexem com a disputa eleitoral. Vamos ver. Mas eu vou pedir vênia à maioria que se formou, porque não vislumbro essa inconstitucionalidade. Acho que a lei é ruim. Acho que ela é ruim. Mas eu, primeiro, acho que o Supremo tem maus antecedentes na interferência em questões eleitorais. Acho que fizemos mal na questão da cláusula de barreira, quando foi julgada na ocasião, com a devida vênia de quem pensa diferente. E acho que estimulamos a multiplicação partidária quando interferimos na fidelidade partidária. Tá aí, esses são os fatos. Para a gente entender melhor, vamos então para a análise dos nossos jornalistas, começando com o Osmando. O presidente Barroso, Osmando, foi um voto derrotado no processo, mas fez questão de registrar que, inclusive com relação à pluralidade partidária, ele questiona decisões do Supremo Tribunal, decisões que têm feito restringir, em alguns casos, o número de partidos, e em outros casos, tem feito a permanência de siglas menores no país. Eu queria a sua avaliação desta nova decisão do STF a respeito do pleito de 2024. Ananias, eu vou concordar com o raciocínio do ministro Barroso, do presidente Barroso, porque eu vejo que essa questão das sobras de votos, das sobras partidárias, foram criadas com o espírito de fortalecer os partidos, tirar a individualidade e fortalecer os partidos políticos. Com a proliferação que o ministro Barroso preconiza de surgimento de novas siglas, de aparecimento de novos partidos, dessa miscelânea, dessa salada absurda de partidos políticos, acho que a tese do fortalecimento do partido, ela fica enfraquecida. Portanto, essa decisão de hoje eu acho que não é boa. Se tivesse, por exemplo, que alcançar 20% dos votos, como era a regra vigente até a decisão de hoje do TSE, muitos candidatos de partidos pequenos não conseguiriam chegar às câmaras. Ou seja, ia naturalmente, por falta de votos, excluir partidos pequenos da representatividade nas câmaras. Então, é isso que está por trás desse jogo. Francis Teixeira. Ananias, é um paradoxo, porque ao mesmo tempo que favorece essa representatividade maior de candidatos de partidos pequenos, de partidos nanicos, que têm um entrave menor para chegar até uma Câmara, a uma Assembleia Legislativa, por outro lado, facilita essa estratificação, que o Brasil continue com mais de 30 partidos políticos, o que o próprio TSE vem tentando reduzir com o passar do tempo através da cláusula de barreira. Então, é uma decisão que coloca a justiça brasileira nesse paradoxo. Ou perde em representatividade de partidos menores ou favorece a estratificação, um número maior de partidos políticos, porque mesmo aqueles pequenos, tendo um acesso ao legislativo, a tendência é que eles se mantenham ativos, que eles não busquem a fusão com legendas maiores. Então, eu acredito que o judiciário erra ao voltar com as regras de 2020 nesse aspecto da redução do número de partidos do nosso país, e a tendência é que continue um número realmente alto. Cátia. O número de partidos ele já reduziu bastante, né? Acredito que o argumento do ministro Flávio Dino para o voto dele, eu tenho mais propensão a aceitar esse argumento. A última reforma, ela enfraqueceu alguns partidos e esses partidos são exatamente aqueles que têm uma representação das minorias, né? Os grandes partidos, eles se fortaleceram e ficaram aí já tem acesso a maior bolo do patrocínio ali, do financiamento das campanhas, já tem aí os seus eleitos. É uma forma de tentar manter um fôlego desses pequenos partidos, embora eu acho que com o tempo
com os outros pontos que a reforma política colocou, eles também terminarão se extinguindo. Ou as federações estão aí exatamente para abrigar esses menores partidos. E aí estamos num dilema, Lécio. Há quem defenda a pluralidade, mais partidos, os pequenos, como forma de que essas siglas menores levem suas bandeiras para os debates, nas casas, nas câmaras, nas assembleias. E há quem veja essas siglas menores, e isso de fato, em muitos casos, é verdade, apenas como siglas de aluguel. E a gente fica buscando aperfeiçoar o nosso processo democrático nisso, nesse meio. Ananias, boa parte realmente desses partidos pequenos, partidos tidos como nanicos, né, realmente são meramente para aluguel de políticos, né, que tentam voltar ao cenário político com um destaque eleitoral. Agora, eu concordo com essa decisão de hoje do STF, Ananias, tendo em vista um questionamento que é colocado sempre em voga, principalmente durante as eleições, que é porque candidato teve mais votos e acabou não sendo eleito. Muitas vezes, por exemplo, tem um exemplo agora do Distrito Federal, esse próprio, o deputado Gilvan Máximo, do Republicanos, que foi eleito no lugar do ex-governador Hollenberg. O Máximo teve 20 mil votos, enquanto o Hollenberg teve 50 mil votos, mais que o dobro. E aí a população fica a se questionar por quê, né? Qual é a legislação que diz? E aí agora acaba de cair essa legislação, essa regra, e na minha avaliação, por essa razão, eu concordo, né? O que a legislação exigia com 20